Fala, pessoal, tudo certo com vocês? Bora falar de Corinthians porque a semana que antecede o jogo contra o Flamengo tá daquele jeito, cheia de expectativa, novidades e até polêmica nos bastidores. E é claro que a grande dúvida que todo torcedor tem na cabeça é a mesma: será que o Memphis Depay vai estar em campo no domingo? Essa novela tem rendido bastante, e a cada dia que passa surgem novas informações que deixam a situação ainda mais curiosa. O Corinthians vem tratando o retorno do Memphis como uma verdadeira operação especial. Não é exagero dizer que existe quase uma força-tarefa montada só para cuidar da recuperação dele. Desde o início da semana, os trabalhos têm sido muito cautelosos, o que já mostra que o clube não quer de jeito nenhum correr o risco de apressar a volta e acabar criando um problema ainda maior. O atacante segue lidando com um edema na coxa, e por isso não participou até agora de nenhum treino coletivo com o elenco. Ele tem feito atividades específicas, aquelas bem focadas em fisioterapia, transição gradual, banheira de gelo, exercícios controlados e toda a rotina que acompanha a recuperação de lesões musculares. A situação é a seguinte: a comissão técnica não descarta totalmente a presença dele no jogo contra o Flamengo, mas também não dá para dizer que a chance seja grande. Como o duelo acontece apenas no domingo à noite, o calendário ainda abre uma pequena janela para que ele participe de alguma sessão no gramado com o restante do grupo. Só que, até aqui, nada disso aconteceu. Então a verdade é que a cada dia que passa o torcedor precisa criar expectativa mais realista. O cenário mais provável, se ele for relacionado, é vê-lo no banco de reservas, entrando em algum momento do segundo tempo. A ideia de ter Memphis como titular já parece um sonho bem distante. E esse cuidado todo tem motivo. O Corinthians entende que não adianta arriscar perder um dos principais reforços da temporada por pura pressa. Por mais importante que seja enfrentar o Flamengo em casa, não é uma decisão de campeonato. O clube está tentando equilibrar duas coisas: de um lado, a necessidade de somar pontos e se manter estável na tabela, e do outro, o planejamento de longo prazo, que pede um Memphis saudável, pronto para atuar em sequência. A última vez que ele entrou em campo foi ainda no começo de setembro, contra o Atlético Paranaense, quando precisou sair ainda no primeiro tempo por causa desse problema muscular. Desde então, o departamento médico não quis saber de atalhos. Enquanto Memphis segue nesse processo de recuperação, o técnico conta com algumas certezas. Yuri Alberto, que já vinha carregando o ataque nas últimas rodadas, está confirmado e será novamente a principal referência ofensiva. Além disso, o Guinegão retorna depois de cumprir suspensão, o que dá uma alternativa a mais para o setor. Essa volta é importante porque o elenco não tem opções tão fartas no ataque e cada peça disponível pode fazer diferença. Mesmo assim, não dá para negar que a presença do Depay muda completamente o peso do time, tanto pelo talento quanto pela moral que ele traz para o grupo e para a torcida. O jogo em si já tem uma atmosfera especial. Corinthians e Flamengo sempre se enfrentam em partidas carregadas de rivalidade, e no domingo não será diferente. Só que além do que acontece dentro de campo, a partida também vai marcar a estreia de um novo uniforme. O terceiro manto, que chega como novidade, vai ser usado pela primeira vez justamente nesse clássico. É um modelo preto com detalhes em laranja, que chamou bastante atenção já nas primeiras imagens divulgadas. Muita gente até chegou a brincar que poderia ser uma homenagem ao Memphis, já que a seleção dos Países Baixos também usa o laranja como cor principal. Mas na real, a inspiração vem de outra fonte, a linha Total 90 da Nike, que fez muito sucesso lá no fim da década de 90 e começo dos anos 2000. Essa linha marcou época e vários clubes gigantes do futebol mundial usaram camisas nesse estilo. O Corinthians agora revive esse conceito em uma releitura moderna, trazendo algo diferente e que promete cair no gosto da fiel. Além disso, antes da bola rolar, a Neoquímica Arena vai receber um momento especial de homenagem. Renato Augusto, que se despediu do clube recentemente, vai ser celebrado diante da torcida corintiana. É uma justa reverência a um jogador que marcou época e que, mesmo tendo enfrentado tantos problemas com lesões, sempre foi considerado um craque dentro de campo. Renato, que começou a carreira profissional no Flamengo depois de passagem pelo futsal do Fluminense, será lembrado justamente em uma partida que envolve os dois clubes que mais marcaram sua trajetória no Brasil.
O Corinthians, onde ele se transformou em ídolo, e o Flamengo, onde ele deu os primeiros passos. Um momento emocionante que promete arrancar aplausos da torcida, porque independentemente das limitações físicas, ninguém pode negar o talento e a importância dele. Mas não é só dentro de campo que o Corinthians tem vivido dias agitados. Fora dele, o clima também foi bastante movimentado, e com direito ao protesto da torcida organizada. Tudo por causa de uma reunião na Caixa Econômica Federal, relacionada à dívida da Neoquímica Arena. O encontro tinha sido marcado pelo presidente atual do clube, Osmar Stabile, e gerou surpresa quando contou também com a presença do ex-presidente Andrés Sanches. A questão é que Andrés não faz parte da atual gestão, e mesmo assim estava sentado à mesa quando a reunião começou. Esse detalhe foi o suficiente para provocar revolta, especialmente na Gaviões da Fiel, que foi até o Parque São Jorge cobrar explicações diretamente da diretoria. Segundo o que se sabe até agora, a versão de Stabile é de que ele não tinha ideia de que Andrés estaria lá. Ele garante que marcou a reunião com a Caixa normalmente, e quando chegou já encontrou o ex-presidente no local. O problema é que essa presença inesperada gerou muito desconforto, porque o nome de Andrés está diretamente ligado à construção do estádio e a todo o processo de naming rights, assuntos que até hoje geram debate e que ainda estão pesando nas finanças do clube. Por isso, não pareceu nada adequado que ele participasse ou sequer estivesse presente em uma conversa sobre renegociação da dívida. E para deixar tudo ainda mais nebuloso, pessoas próximas ao ex-presidente afirmam que Andrés não costuma aparecer em lugares onde não é convidado. Essa frase deixou no ar a sensação de que alguém, de fato, teria chamado ele para a reunião, o que contradiz a versão de Stabile. No meio dessa confusão, a Gaviões foi cobrar pessoalmente no Parque São Jorge e, como não encontrou o presidente, se reuniu com outros dirigentes para expor a insatisfação. Uma nova reunião ficou marcada para tentar esclarecer de vez essa história. Esse clima político tumultuado se soma à pressão esportiva que o Corinthians já carrega. O time está no meio da tabela do Brasileirão, com 30 pontos conquistados em 24 partidas. A última rodada, que teve jogos atrasados de outros times, até poderia complicar a situação, mas no fim das contas acabou deixando tudo mais ou menos como estava. O Grêmio, que poderia ultrapassar o Timão, empatou com o Botafogo e se manteve logo atrás. O Vasco venceu o Bahia e encostou, mas ainda está 2 pontos abaixo. Ou seja, o Corinthians segue em 10º lugar, mas sabe que qualquer tropeço pode custar caro. E é nesse cenário, cheio de tensão dentro e fora de campo, que a equipe vai receber o Flamengo no domingo. Um clássico nacional, em horário nobre, com a estreia de um uniforme novo, uma homenagem a um ídolo e a expectativa de ver, mesmo que por alguns minutos, o craque internacional Memphis Depay de volta aos gramados. A preparação segue em ritmo intenso, mas com uma cautela enorme em relação à saúde do jogador. O torcedor quer muito ver o holandês em campo, mas ao mesmo tempo entende que o futuro da temporada depende de escolhas cuidadosas. Se a bola ainda não rolou, fora das 4 linhas o Corinthians tem vivido dias de novela, e dessas bem complicadas. A reunião que aconteceu na Caixa Econômica Federal segue rendendo muito assunto e levantando questionamentos sérios dentro do clube. O torcedor ficou sem entender como o ex-presidente Andrés Sanches apareceu sentado à mesa em uma conversa que deveria ser exclusiva da atual gestão. O encontro foi marcado pelo presidente Osmar Stabile com a intenção de renegociar as taxas de juros da dívida da Neoquímica Arena, um dos maiores problemas financeiros que o clube enfrenta hoje. Só que a cena de Andrés no meio de tudo isso, mesmo sem fazer parte oficialmente da diretoria, caiu como uma bomba. Stabile disse que não sabia de nada, que quando chegou para a reunião já encontrou Andrés por lá. Segundo ele, não houve convite e muito menos participação do ex-presidente nas negociações. Afirmou ainda que ficou incomodado com toda a situação e que foi surpreendido tanto quanto qualquer torcedor que viu a notícia depois. Mas não é tão simples assim. Pessoas próximas a Andrés garantem que ele não costuma aparecer em reuniões desse nível sem ser chamado. A frase que circula é de que Andrés não vai aonde não é convidado. Isso abriu margem para interpretações de todos os lados. Quem teria convidado então? A própria Caixa? Algum integrante da gestão? O fato é que, até agora, ninguém respondeu com clareza essa pergunta.
E como se não bastasse, esse episódio despertou ainda mais desconfiança porque Andrés sempre esteve diretamente ligado à história da Arena. Foi ele quem conduziu as primeiras negociações, esteve à frente do projeto e, durante muito tempo, prometeu que resolveria os problemas financeiros relacionados ao estádio. Só que isso nunca aconteceu. O que se vê hoje é uma dívida gigantesca que ultrapassa 700 milhões de reais e que continua pesando no bolso do clube. Por isso, ver o mesmo dirigente, que ajudou a criar esse passivo, sentado em uma reunião de renegociação sem fazer parte da gestão atual, soa no mínimo estranho. A reação da Gaviões da Fiel não demorou. Na quarta-feira, representantes da torcida organizada foram até o Parque São Jorge cobrar explicações. O presidente não estava presente, mas a organizada foi recebida pela secretaria do clube e aproveitou para se reunir também com Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo. Ali, a mensagem foi clara: a torcida não aceita esse tipo de situação e quer transparência absoluta no processo de negociação da dívida. Não foi uma visita amistosa, e sim um sinal de que a paciência com os bastidores políticos está cada vez menor. Uma nova reunião ficou marcada para quinta-feira, quando Stabile deverá dar explicações diretamente aos líderes da organizada. O clima de pressão é forte. O presidente se mostrou visivelmente incomodado quando falou sobre o assunto. Em conversas reservadas, deixou claro que não convidou Andrés e que a presença dele foi uma surpresa desagradável. Disse ainda que a Caixa pode ter feito esse convite por conta própria, mas reforçou que não fazia sentido o ex-presidente estar ali. Afirmou que Andrés não participou da reunião em si, não entrou na sala de negociações, mas que a simples imagem dele presente naquele ambiente já foi suficiente para gerar ruído. É exatamente essa imagem que pegou mal, porque passa a ideia de que existe uma espécie de tutela política sobre a atual administração, algo que incomoda e muito tanto os torcedores quanto os opositores internos. O detalhe é que o Conselho de Orientação, órgão do qual Andrés faz parte, já havia sido alvo de recomendação do Ministério Público para que alguns nomes fossem afastados. Entre eles, o próprio Andrés e outros dirigentes de peso. Só que essa decisão nunca saiu do papel dentro do clube, o que mantém a sensação de que certas figuras ainda têm mais poder de influência do que deveriam. Enquanto isso não se resolve, episódios como o da reunião na Caixa vão continuar alimentando desconfiança e dividindo opiniões. Essa mistura de política conturbada e dívida pesada acaba refletindo no ambiente esportivo. Não é segredo que a situação financeira é um dos maiores obstáculos para o Corinthians se planejar de forma sólida. A tentativa de renegociar os juros da dívida é uma estratégia para aliviar parte da pressão, reduzindo o impacto no orçamento anual. Hoje, a dívida da Arena é um peso que consome recursos que poderiam ser usados em reforços, infraestrutura e até no dia a dia do clube. Diminuir essa taxa pode dar um fôlego importante, mas o episódio com Andrés desviou completamente o foco e colocou a diretoria no centro de uma crise de credibilidade. Enquanto os bastidores fervem, o elenco tenta se blindar para não carregar essa turbulência para dentro de campo. A preparação para enfrentar o Flamengo segue com foco total no trabalho físico e tático, mas é impossível ignorar tudo o que está acontecendo em paralelo. Ainda mais porque a torcida está atenta a cada detalhe e sabe que os resultados dentro de campo muitas vezes são usados como válvula de escape para crises políticas. Se o time vence, os bastidores ficam um pouco em segundo plano. Se tropeça, toda a pressão vem à tona de uma vez só. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro terremoto tomou conta do Morumbi nas últimas horas. Segundo fontes não oficiais, Lucas Moura, ídolo recente do São Paulo, estaria prestes a fazer a transferência mais controversa da temporada, trocar o tricolor paulista pelo arquirrival Corinthians. A notícia, que ainda circula como boato nos bastidores do futebol paulista, já provocou reações intensas nas redes sociais e nos corredores do clube. Torcedores são paulinos, incrédulos, não escondem a frustração. É impossível aceitar que ele vá para o Corinthians, ainda mais depois de tudo que viveu aqui, escreveu um seguidor no Twitter, ecoando o sentimento de muitos outros fãs. O jogador, conhecido por sua velocidade e faro de gol, seria uma peça-chave para qualquer time que queira atacar com profundidade e qualidade.
E é justamente isso que teria despertado o interesse do rival alvinegro. Fontes próximas ao clube de Parque São Jorge indicam que Lucas Moura está avaliando a proposta, que inclui não apenas um contrato vantajoso, mas também a possibilidade de brigar por títulos importantes na próxima temporada. No Morumbi, a notícia pegou a todos de surpresa. A diretoria tricolor ainda não se pronunciou oficialmente, mas os rumores indicam reuniões emergenciais para tentar conter a situação e evitar que a negociação avance. A torcida, por sua vez, se divide entre quem acredita em uma jogada de pressão para a renovação de contrato e quem teme a iminente perda de um de seus principais talentos. Enquanto isso, nos bastidores do Corinthians, a expectativa é palpável. A possível chegada de Lucas Moura representaria não apenas um reforço de peso, mas também um golpe simbólico no maior rival, aumentando ainda mais a rivalidade histórica entre os clubes. Se o rumor se confirmar, os clássicos paulistas prometem cenas de tensão e emoção, com torcedores e comentaristas de plantão discutindo cada lance e cada gesto do atacante em seu novo time. Ainda é cedo para certezas, mas a especulação já domina o noticiário esportivo. Se Lucas Moura realmente deixar o São Paulo e vestir a camisa do Corinthians, estará selando uma das transferências mais inesperadas e comentadas do futebol brasileiro recente, e o Morumbi, sem dúvida, sentirá um impacto por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!